Olá, alunos do quinto ano A, do quinto ano B. Eu sou o professor Jefferson, professor de língua portuguesa dessa disciplina. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos, acompanhando o livro didático. E hoje vamos dar início a mais uma aula. Então, vamos lá. Hoje nós vamos relembrar um pouco o gênero textual sobre relato de viagem que nós vimos na última aula, da última videoaula que nós tivemos. E nós vamos relembrar o que seria esse relato de viagem e vamos dar início a essa aula. Só que vai ser de uma maneira diferenciada, porque nós tivemos um texto de uma pessoa que viajou para o Amazonas e descreveu lá. Só que agora nós vamos ver de uma outra maneira. Lembra que eu falei do diário? Que é mais ou menos parecido. Vamos lá. O texto é diário ficcional sobre a viagem que Luísa e Júlia fizeram com a avó para um país bastante diferente do nosso. Então, daí se dá a entender que eles vão lá descrever essa viagem sobre esse país diferente do nosso. O gênero textual relato de viagem tem esse texto para a leitura que vocês vão ler, que é Turismo de Bicicleta, Royan, 29 de janeiro. Está na página 24 e 25. Só lembrando, página 24 e 25, texto para a leitura para vocês entenderem qual é o formato desse diário ficcional de uma viagem, que está relatando a viagem através de quê? De um turismo através de bicicleta. Já é uma maneira diferenciada que vocês vão ver. E pelo nome nós já vimos que é um país realmente muito diferente do nosso, que está num país num país asiático. Nós estamos vendo pelo nome, que é Hainan. Então, vamos também dar início ao conteúdo de hoje, que nós estamos só relembrando, dando continuidade ao gênero textual relato de viagem, que é justamente relatar tudo o que acontece numa viagem, lembrando que o autor não pode descrever as suas percepções pessoais, ele apenas deve descrever da maneira mais objetiva possível o que está acontecendo na viagem. Que aí vocês vão ler esse texto, que está na página 24 e 25, e daí vocês vão entender melhor. No caso, o livro didático tem 2 exemplos de relatos de viagem, só para vocês terem uma base e também de continuidade do livro didático. Aí nós vamos adentrar no conteúdo de linguagem formal e linguagem informal. Está na página 26 e 27 esse conteúdo. A linguagem formal. Acho que eu já comentei algumas coisas com vocês em sala de aula sobre o jeito de escrever, quando eu peço resumo, quando eu peço vocês fazerem resumo de um texto, escreverem um texto. Então, tudo isso eu estou trabalhando a linguagem formal, porque a linguagem escrita científica, a linguagem que é feita na escola, na faculdade, no trabalho. Porque no trabalho eu não posso me comunicar lá com, digamos, com o seu superior de uma maneira, digamos, e aí, beleza? Não posso. Então, escrever de uma maneira que todos possam entender, porque às vezes nem todo mundo entende a maneira que se fala, mas que no ambiente que eu estou, eu tenho que saber que linguagem devo usar e que linguagem eu devo portar nesse ambiente, ok? Então vamos começar com a linguagem formal. Quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão da língua, que língua? A língua portuguesa, da gramática, lembrando, dizemos que ela é formal. Então, do jeito que eu quero escrever certinho, então eu estou utilizando uma linguagem formal. Só lembrando que aí eu volto a falar do uso do dicionário, gente. Para mim escrever de uma maneira de linguagem formal, eu preciso saber como é que se expressa. Então, se eu tenho dúvida, escrevo uma palavra, como se escreve? Aí vou lá no dicionário e procuro. Porque muitas vezes eu posso trocar uma outra palavra para não ficar aquele texto repetitivo, com várias palavras a mesma palavra repetindo, não. Vou lá no dicionário e procuro. Tem o mesmo significado dessa palavra, então eu vou usar essa outra. Então essa é a linguagem formal, é a linguagem da língua padrão, seguindo a gramática da nossa língua portuguesa. Nós sabemos que a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis para aprender justamente por causa dessa linguagem formal, dessa língua padrão. Por quê? Porque ela tem todas as suas normas, do jeito que realmente é para ser formal. Aí eu dou exemplo de textos escolares, porque no nosso caso, vocês do quinto ano, eu, professor de língua portuguesa, e no caso eu cobro bastante. Lembra quando eu falo, não, olha no dicionário.
Não, pesquisa no dicionário. Sempre está com dicionário, porque a partir do treino que eu tiver, eu vou escrever. Ah, não, não quero, eu tenho preguiça. Não, não é assim. Então, tenho que sempre estar treinando. Olha o momento que nós estamos. Tem os exercícios da escola? Tem. Tem as atividades da escola? Tem. Mas eu preciso de um tempo para mim treinar minha caligrafia, porque texto não é só o digitado, não. Texto também é da caligrafia, escrito, manuscrito lá, com lápis, com a caneta, que é o que eu sempre peço de vocês. Então, para mim ter essa linguagem formal, eu preciso de treino, preciso de leitura. Então, eu preciso ler, 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 ler e ler de novo. Porque com a leitura eu consigo descobrir novas palavras. Não precisa eu ler livros e mais livros, não. Pegue um jornal, mas um jornal bom, não esses jornalzinhos aí que às vezes tem esses 25 centavos, que já escreve só de uma maneira mais generalizada mesmo, com gírias, que nós vamos ver também sobre esse conteúdo daqui a pouco, mas um jornal que tem uma escrita boa, ou então pesquisar um blog lá na internet, pesquisar, ver como se escreve, utilizar o próprio dicionário, pegar uma meia hora, 10 minutos, 15 minutos, folhear para descobrir novas palavras, novos significados para que eu possa realmente usar nos meus textos escolares essa linguagem formal. Porque vocês sabem que eu peço muita produção textual de vocês, então é justamente para isso, para vocês treinarem. Porque quando se chega lá mais à frente, no ensino médio, na faculdade principalmente, que tem que montar textos próprios e não plagiados, é daí que eu venho. Porque se eu treino minha leitura, se eu treino a minha escrita, eu vou saber escrever de uma maneira formal. Então isso é só apenas uma dica que eu estou dando para vocês. Mas a linguagem formal ela está presente nos textos escolares. Eu vou dar o exemplo do nosso, da língua portuguesa. Quando eu peço para vocês escreverem um texto, e eu cobro a coerência verbal, eu cobro a coerência do texto justamente para isso, porque na escola eu tenho que usar a linguagem formal, ok? E a linguagem formal, o que seria, professor? Vamos lá ver. Quando a linguagem de um texto é mais espontânea, descontraída e não procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que é informal. Ai, que jeito então devo escrever? Na escola, como eu falei, dependendo do local que você está, você vai saber que linguagem é essa. Essa linguagem formal é quando eu tenho intimidade com a pessoa, é quando, por exemplo, hoje em dia as redes sociais, ninguém escreve da maneira formal. Por exemplo, como você está, senhor ou senhora? Você não vai escrever assim com uma pessoa que você conhece, o seu amigo, você escreve, e aí, tudo bem? Ou então, e aí? Ou então apenas um oi, né? Oi. Tudo beleza? Então você já tem intimidade. Então, é essa maneira mais espontânea, descontraída. Então, essa é a linguagem informal e não é reconhecida pela gramática, não é reconhecida pela língua portuguesa. Mas, olha, o ambiente que você vai usar já é um ambiente entre a família, entre os amigos, entre os mais íntimos que você tem. E você não deve seguir a norma padrão, colocar lá tudo direitinho do jeito que é. Entenderam? E onde está presente essa linguagem formal? Em cartas, porque você escreve cartas para suas pessoas mais conhecidas, que você tem mais intimidade. Em bilhetes, que a gente coloca lá na geladeira quando você sair. Mãe, saí, fui ao supermercado, que hoje em dia ninguém faz mais isso porque ninguém está saindo, né? Digamos, mãe, fui no meu quarto. Pronto. Estou no meu quarto, olha, estou no meu quarto, né? Então, é justamente essa linguagem informal, não colocar assim, querida mãe, estou no meu quarto, entendeu? Você vê a diferença, estou no quarto, entendeu? Então essa é a diferença da linguagem informal para a formal. E também nas mensagens de redes sociais, que eu acabei de falar, e está muito presente no cotidiano também de vocês, né? Da maneira de se escrever também, se exigiu isso com as redes sociais, de maneira de escrever mais rápido, então tudo está na maneira informal, então às vezes nem tem realmente essa linguagem assim de escrever apenas a carinha lá, ou então a figurinha que hoje que é a mais presente, que é justamente isso, é a linguagem informal. Eu não vou mandar uma figurinha para uma pessoa, por exemplo,
para mim, digamos, alunos, vocês não vão mandar figurinha para mim perguntando uma coisa. Não, vocês vão escrever direitinho lá, porque vocês estão falando num contexto escolar, estão tirando uma dúvida do professor. Então, vocês na escola, ou um ambiente que se refere à escola, você vai utilizar o quê? A língua padrão, a linguagem formal. Mas se for com amigos, com parentes, com familiares que você tem intimidade, é a linguagem informal. E olha só, a linguagem formal e informal. Qual é a diferença delas? Né? Onde devo usar, como devo usar? Vamos lá. A familiaridade entre os interlocutores, e quem são os interlocutores? São as pessoas que se comunicam, tanto o remetente como o que vai receber, né, o remetente. Por exemplo, pode influenciar em um uso mais formal ou mais informal da língua. Aquilo que eu falei, dependendo da pessoa que você está destinando esse texto, lá você vai saber se você vai usar uma linguagem formal ou informal. Quando vocês recebem uma circular lá na agenda de vocês, qual é a linguagem será que nós usamos aqui na escola? É a linguagem formal, porque esse é o caráter da escola. Então, esse é um exemplo. Na agenda, quando o professor escreve, quando eu escrevo lá o recadinho lá, é uma linguagem formal. Seria informal se fosse em outro ambiente, em casa, na rua, pelo WhatsApp, com os amigos que tem conversas. Então, isso é linguagem formal, dependendo da familiaridade entre os interlocutores, dependendo do texto da pessoa que está escrevendo para o leitor que vai ler esse texto. Porque se eu tenho intimidade, eu vou fazer uma linguagem informal. Nós vamos ver exemplos também daqui a pouco, ok? Vamos lá, outra observação. Em um mesmo texto é comum encontrarmos tanto características de linguagem formal quanto da linguagem informal. Fato isso. Nesse caso, dizemos que a linguagem deles é predominantemente formal e predominantemente informal, que é o exemplo assim. Uma pessoa que escreve um bilhete, ela não vai escrever tudo na maneira informal, não. As palavras, ela também vai utilizar palavras formais, né? E seguindo a língua padrão, a norma padrão. Então, ela vai estar no que o texto ele é o quê? Predominantemente formal e predominantemente informal, porque ele usou as duas linguagens. Não necessariamente que isso deva se aplicar a todos os textos, lembrando, dependendo do quem vai receber, quem é o leitor, você vai ter que saber distinguir qual é a linguagem que você vai usar, se é formal ou se é informal, dependendo da familiaridade, aquilo que eu falei no slide anterior. Exemplo de linguagem formal e informal, olha só. Bom dia. O aluno Carlos Machado de Souza, do 5º ano A, não vai à escola nos próximos dias, porque está com conjuntivite. Ainda hoje, levarei o atestado médico para justificar as faltas. Anteciosamente, Alberto Machado. Esse exemplo está no livro didático de vocês, esse exemplo de bilhete. Esse aqui é uma linguagem formal. Por quê? Porque esse pai, digamos que é um pai, ele está escrevendo para o professor, lá do Carlos. Então, ele está escrevendo uma linguagem formal, porque ele sabe que ele está escrevendo para um professor. Então, a linguagem é formal, porque ele sabe que lá quem está lendo é o representativo, é o representante da escola, que é, no caso, o professor. Ou a secretaria ou a pedagoga, né? Dependendo. Só que aqui tem o exemplo de uma linguagem informal, que necessariamente está errada, não está errada, porque ele está dando um recado. Mas que o certo seria escrever da maneira formal. Não estou dizendo que todo mundo tem que escrever assim, não. Não. Se o leitor que está lendo esse bilhete entendeu, tudo bem. A mensagem foi passada, mas será que a linguagem realmente é a correta? Então vamos lá. E aí, beleza? O Carlinhos está zicado, pegou uma conjuntivite e está meio mal. Sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar a galera aí? Quando puder, eu levo atestado. Abração, Beto. Olha a diferença. Aqui vamos dizer que aqui seja predominantemente formal e predominantemente informal. Em que sentido, professor? As palavras, conjuntivite, sem chance dele ficar perto dos colegas, as pontuações estão corretas. Abração, aqui já usou já um aumentativo.
Quando puder, eu levo atestado. Ó. Então, nem tudo aqui girou em torno de uma informalidade. Girou também de uma forma formal. É aquilo que eu dei o exemplo. Ele é predominantemente formal e predominantemente informal. Então, esses são exemplos de textos que têm essas duas linguagens. Lembrando que está no livro didático de vocês. Vocês também podem estar analisando lá no livro didático. Aí vem o conteúdo sobre gírias, que é justamente essa linguagem informal. Aqui, literalmente, é informal. Está na página 28 e 29. Vamos entender o que seriam essas gírias. São palavras ou expressões informais criadas por grupo de pessoas com características em comum. Exemplos: surfistas, skatistas, pescadores, etc. Com o tempo, as gírias podem ser utilizadas por outras pessoas que não fazem parte do grupo que as criou. Então, as gírias elas são representativas de um grupo, seja lá estudante, surfista, pescador, como a gente falou, né? Mas que com o passar do tempo, de tanto se usar, uma pessoa ouviu, aí vai replicar, aí vai replicando, até que parte de outros grupos estão falando como se fosse naturalmente. Então, as gírias têm esse lado, né, de se popularizar muito rápido, porque como é oralizado, como é falado, ela pode ser replicada de várias e várias maneiras, por várias e várias pessoas. Aqui eu tenho alguns exemplos de gírias. Então, tem lá, tipo assim, né? É um exemplo. Que bizarro, cara. Aí tem irado, isso é irado. Essa aula de hoje está irada. Vacilo, poxa, você vacilou não assistindo a minha videoaula, hein? Parada. E aquela parada lá do que o professor passou? Sinistro, tá sinistra essa aula de hoje de língua portuguesa. Valeu por ter me passado a videoaula. Tá ligado que o professor já lançou mais uma videoaula? Olha aí, vê outro exemplo. Maneiro, tá maneiro a aula de hoje. Vamos logo estudar o que o professor passou. Pô, cara, cadê a aula que você ainda não me enviou do professor? Tá vacilando, hein? O maior caô, né? Você nem me disse quais são as páginas do livro que o professor passou. Cadê o livro que você ia me emprestar para me fazer leitura que o professor disse? Entenderam? Zoar. Então, vamos zoar geral. Vamos fazer todos os exercícios para a gente zoar geral. Então, são exemplos de gírias usadas no dia a dia que, consideravelmente, fazia parte de algum grupo social lá. Um grupo lá de skatista, de surfistas, e que foram se naturalizando para outras pessoas, que outras pessoas foram ouvindo e foram repetindo, replicando, e assim sucessivamente se tornou uma gíria que todo mundo já fala. Só que no Amazonas nós temos o amazonês, que são as nossas próprias gírias. Aqui tem alguns exemplos, na verdade, dessas gírias amazonenses, que são de bubuia, chibata, teleze, capau-gato, quicão e pitiu. Então, são alguns exemplos de ligação mais regionais, como aquilo que eu falei, de um grupo. Então, esse grupo aqui é uma questão de gírias regionais, que são conhecidas como amazonês. Então, qual foi o conteúdo de hoje? Relato de viagem, nós relembramos a aula passada, lendo o texto, e também vamos resolver os exercícios. A linguagem formal, que é determinado de acordo com o lugar onde se está, dependendo de para quem seja, eu vou utilizar a linguagem formal. A linguagem formal é a mesma maneira. Lembrando que o texto pode ser linguagem formal, eu digo que ele é predominantemente formal e predominantemente informal. E as gírias, né, que é tudo aquilo que se replica, né, através de um grupo que cria, de um grupo, por exemplo, de skatistas, e alguém ouviu o que ele falou e vai repetindo, replicando, até que já se tornou, todo mundo já conhece essa gíria e trata ela como normal no dia a dia, ok? Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Tem exercícios para fazerem, para realmente darem continuidade a esse conteúdo, para entenderem melhor os conteúdos que estão na página 25, 27,
28, 29 e 30. Então, esses são os conteúdos de exercício que vocês têm que fazer no livro didático. Lembrando, se não tem espaço lá no livro didático para me fazer, eu vou fazer onde? No meu caderno de língua portuguesa, porque eu também preciso exercitar a minha caligrafia, aquilo que eu falei. Para mim utilizar a linguagem formal, que é a linguagem que se usa na escola, eu preciso treinar tanto a caligrafia manuscrita como leitura. É ler, 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 ler e ler de novo, para mim poder ter o que escrever quando o professor Jefferson pedir um texto lá de língua portuguesa, de uma produção textual, tudo bem? Então, eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, lavem as mãos, usem máscara, só saiam se realmente for, mas muito, 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 muito necessário. Mas se não, fiquem em casa, que é a melhor coisa que vocês fazem. E até a próxima aula. Tchau, tchau.